Murilo Serafim Alves, sou graduando em Letras pela Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E esse é o nosso trabalho de conclusão de curso. Vou começar com uma pergunta muito importante. Você já parou para pensar como a forma de falar pode influenciar o modo como uma pessoa é vista dentro da escola? Esta produção abordará o tema entre a norma culta e a fala popular, o estudo sobre o preconceito linguístico no contexto escolar. Baseando-se em autores que tratam do tema, como Marcos Bagno, Ricardo Bortoli e Cagliari Massini, entre outros, nos apropriamos também de artigos científicos, trabalhos acadêmicos, livros e até mesmo profissionais da educação, que nos ajudaram na escolha do tema e no desenvolvimento do trabalho. A língua é o patrimônio de um povo, e é através dela que aflora a sua cultura, o seu desenvolvimento educacional e também o desenvolvimento humano como um todo. Buscamos com este trabalho analisar o preconceito linguístico no contexto escolar, investigando como a variação linguística se manifesta na fala dos alunos e de que maneira estas diferenças são percebidas. E, por fim, como o contexto escolar pode ajudar a minimizar os efeitos causados pelo preconceito linguístico dentro da escola, que podem ser diversos, desde a exclusão até problemas mais severos, como a falta de vontade de ir à escola, ocasionando, assim, diversos prejuízos aos alunos. O nosso TCC tem como componentes os seguintes alunos: Murilo Serafim Alves, Ana Paula Conceição, Ana Verena de Almeida Ribeiro, Cíntia Andrade Serra, Isabel Camacho Augusto, Lucilene da Silva Alves e Regilene Matias Lima Leite do Nascimento. Os alunos citados irão discorrer sobre o trabalho. Olá! Nesse trabalho, vamos refletir sobre um tema muito importante para a nossa convivência e identidade: o preconceito linguístico no Brasil. A língua é muito mais do que um meio de comunicação. Ela é parte essencial da nossa identidade cultural, histórica e social. No nosso país, o português se formou a partir do contato entre diferentes povos, indígenas, africanos, europeus e imigrantes de várias origens. Por isso, o português brasileiro é vivo, diverso e cheio de variações, no sotaque, nas palavras e nas formas de expressar emoções. Mas, infelizmente, essa riqueza nem sempre é valorizada. Muitas pessoas ainda sofrem discriminação por causa da maneira como falam, o que chamamos de preconceito linguístico. Esse preconceito, como explica o linguista Marcos Bagno, acontece quando alguém é julgado por não falar de acordo com a norma considerada culta ou correta. No fundo, esse julgamento não é apenas sobre a língua. É também sobre classe social, escolaridade e origem. Historicamente, o ensino do português valoriza apenas a norma culta escrita, ignorando a realidade linguística dos alunos. Isso fez com que muitos estudantes se sentissem inseguros ou inferiores por falarem de outro jeito. Por outro lado, a sociolinguística propõe reconhecer e valorizar essa pluralidade, ensinando as pessoas a transitar entre diferentes formas de falar, conforme o contexto. Além da escola, o preconceito linguístico aparece em vários lugares: na mídia, nas redes sociais e até ambiente de trabalho. Piadas sobre sotaques, correções desnecessárias e estereótipos sobre fala de alguém reforçam a exclusão e a desigualdade. Por isso, esse trabalho busca analisar o preconceito linguístico no Brasil, compreender como ele se manifesta e discutir estratégias para combatê-lo. Mais do que corrigir palavras, é preciso compreender os sentidos e os contextos. Reconhecer a diversidade da nossa língua é também reconhecer a diversidade do nosso povo. Um povo vivo, criativo e cheio de vozes que merecem ser ouvidas. Objetivos. Objetivo geral. O presente estudo tem como objetivo geral analisar o preconceito linguístico no contexto escolar, investigando como a variação linguística se manifesta na fala dos alunos e de que maneira essas diferenças são percebidas, avaliadas e, por vezes, estigmatizadas dentro da sala de aula. Busca-se compreender os impactos dessas percepções sobre os estudantes e discutir estratégias que promovam a valorização da fala popular, contribuindo para um ambiente escolar mais inclusivo, equitativo e respeitoso em relação à diversidade linguística. Objetivos específicos. Para aprofundar a compreensão sobre o preconceito linguístico no contexto escolar, o estudo propõe-se a investigar diferentes dimensões desse fenômeno. Busca-se inicialmente identificar as diversas formas de variação linguística presentes na fala dos alunos, reconhecendo a pluralidade de registros, sotaques e expressões utilizadas no cotidiano escolar.
Pretende-se também investigar as percepções, atitudes e possíveis julgamentos de valor associados à fala popular, considerando tanto a perspectiva dos colegas quanto a dos professores, de modo a compreender como essas avaliações podem influenciar as interações em sala de aula. O estudo objetiva ainda analisar de que maneira a escola, suas práticas pedagógicas e os materiais didáticos contribuem para a valorização ou estigmatização da fala popular, considerando o papel das metodologias de ensino na construção de ambientes inclusivos ou excludentes. Além disso, procura-se examinar os impactos do preconceito linguístico sobre a autoestima, a participação e a integração dos alunos no contexto escolar, identificando as consequências sociais e educacionais dessa discriminação. Por fim, o trabalho visa propor estratégias pedagógicas e práticas educativas que promovam a valorização da diversidade linguística, contribuindo para a construção de uma escola mais equitativa, respeitosa e inclusiva, em que todas as formas legítimas de fala sejam reconhecidas e valorizadas. Massini e Cagliari destacam que julgar negativamente determinada fala muitas vezes é, na realidade, julgar a origem social ou nível educacional do falante, evidenciando como a língua se torna um marcador de poder. Estudos apontam que o preconceito linguístico se manifesta em escolas, meio de comunicação, locais de trabalho e nas redes sociais. Romano Pereira, 2017. O papel da escola na perpetuação e combate ao preconceito linguístico. O ensino da língua portuguesa desempenha um papel duplo. Pode tanto reforçar o preconceito linguístico quanto atuar como ferramenta de valorização da diversidade linguística. Marini e Barbosa e Silva observam que, historicamente, a escola tem privilegiado a norma culta escrita, desvalorizando as variedades faladas pelos alunos. Isso contribui para a exclusão simbólica e o sentimento de inadequação em estudos de classes populares ou de regiões periféricas. Por outro lado, uma abordagem pedagógica fundamentada na sociolinguística promove o respeito às diferentes formas de falar, ensinando aos alunos a adequar a linguagem aos contextos sem desqualificar sua própria variedade. Estereótipos linguísticos e representações sociais. Os estereótipos associados às variedades linguísticas reforçam os preconceitos sociais e raciais. Fontenelle e Santos, 2024, mostram que certas formas de falar são vinculadas a julgamentos da inteligência, competência ou classe social, configurando uma discriminação estrutural. Benacchio e Seba, 2023, evidenciam que fenômenos como o racismo ou uso de regionalismo podem ser ridicularizados, mesmo que sejam perfeitamente legítimos do ponto de vista linguístico. Esses estereótipos limitam oportunidades e reforçam desigualdades, evidenciando a necessidade de políticas educativas e sociais que combatam a discriminação linguística. Estratégias de valorização da diversidade linguística. Diversos estudos sugerem caminhos para minimizar o preconceito linguístico e valorizar a pluralidade da língua. Botancini e Cortivo defendem práticas que promovam consciência linguística, sensibilizando alunos e sociedade para a legitimidade das diferentes variedades. A utilização de mídia, quadrinhos, charge de material pedagógico que exemplifique a diversidade linguística, como a charge do Chico Bento, ou mapas de expressões regionais, contribui para a valorização e reflexão sobre o tema. Além disso, programas de formação de professores e políticas públicas que reconheçam a variação linguística são essenciais para consolidar práticas inclusivas no ensino da língua portuguesa. Massini, Cagliari, 2024. Assim, o presente estudo se delimita a análise bibliográfica e documental sobre o preconceito linguístico no Brasil, com foco na relação entre a variação linguística e o ambiente educacional, considerando como a escola pode tanto reproduzir quanto combater práticas discriminatórias. Além disso, o trabalho utilizará exemplos de materiais literários, didáticos e midiáticos, como charges e mapas linguísticos, para ilustrar como os estereótipos e a diversidade de fala são representados socialmente. Na nossa fundamentação teórica, falaremos sobre a língua como identidade e diversidade cultural, pois a língua ela constitui-se como um dos principais elementos da identidade de um povo, funcionando não apenas como elemento de comunicação, mas também como reflexo da cultura, memória e pertencimento social. No caso brasileiro, a diversidade linguística é resultado de um processo histórico marcado pelo contato com diversos povos, como os indígenas, africanos, europeus e imigrantes, e esse mosaico cultural produz uma língua plural, ele está em constante transformação e é permeada por diversas variações que se expressam nos níveis fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos.
Alguns autores, como Bacelar da Silva e Massini Cagliari, defendem que reconhecer essa diversidade é essencial para compreender a língua como um organismo vivo, dinâmico e social. A tentativa de impor um padrão único ignora essa riqueza cultural do português brasileiro, reforçando práticas de exclusão, né? A gente tem diversas regiões e diversas formas de falar. Falamos também sobre a variação linguística, natureza e classificações. A variação linguística é um fenômeno natural em qualquer comunidade da fala, né, refletindo as diferentes condições sociais, regionais e históricas. Bortone Ricardo classifica as variações em 4 eixos principais: diatópicas, que são regionais, diatráticas, que são sociais, diafásicas, que são de estilo ou registro, e as diácronas, que é de históricas. No Brasil, tais variações elas são muito visíveis nos sotaques, nas gírias, nas expressões regionais e estruturas gramaticais, diversas que tem no nosso país, que é muito grande. E Wagner, numa publicação de 1999, ele destaca que essas variações não representam uma falha na língua, mas sim formas legítimas de expressão. No entanto, muitas vezes, determinadas variedades são socialmente estigmatizadas, enquanto outras, ligadas às elites urbanas, são vistas como superiores. Tal distinção não revela apenas uma questão linguística, mas também social e ideológica. E reconhecer essas variações linguísticas como intrínsecas ao português brasileiro é fundamental para combater o preconceito linguístico. Falaremos também sobre o preconceito linguístico e suas implicações sociais. O preconceito linguístico, ele refere-se à discriminação sofrida pelos falantes das mais diversas variedades, consideradas não padrão ou incorretas pela norma culta, né? Esse conceito definido aqui no Brasil, principalmente por Wagner, denuncia que o julgamento negativo da fala de um indivíduo, ele frequentemente funciona como uma máscara para mascarar preconceitos de origem social, educacional, étnica ou até regional, né? E alguns pesquisadores, como Romano e Pereira, mostram que esse tipo de discriminação está presente nas diferentes esferas da vida social, desde as escolas até o ambiente de trabalho. E ele perpetua a desigualdade e limita as oportunidades. O preconceito linguístico, ele não limita apenas o campo da linguagem, mas também está profundamente relacionado com a relação de poder, exclusão social e manutenção de privilégios. O papel da escola entre a reprodução e o combate ao preconceito. A escola exerce papel central tanto na perpetuação quanto no enfrentamento do preconceito linguístico. Historicamente, o ensino de português no Brasil foi pautado pela valorização exclusiva da norma culta, ignorando a realidade linguística dos alunos. Marini, 2016. Tal prática reforça estigmas e gera exclusão simbólica, afetando a autoestima e a participação dos estudantes. Silva, 2024. Por outro lado, uma perspectiva fundamentada na sociolinguística propõe que a escola reconheça a pluralidade da língua e ensine a adequação linguística de acordo com os contextos de uso, sem desqualificar as formas populares de expressão. Assim, a escola pode se transformar em um espaço de valorização da diversidade, promovendo práticas pedagógicas inclusivas que fortalecem a cidadania e a equidade social. Estratégias de valorização da diversidade linguística. Para enfrentar o preconceito linguístico, é necessário adotar estratégias pedagógicas e sociais que promovam a valorização da diversidade. Fontenelle e Santos defendem a necessidade de políticas educativas que desconstruam estereotipos linguísticos e ampliem a consciência sobre a legitimidade das diversidades populares e regionais. Botancini e Cortivo sugerem o uso de materiais pedagógicos que incluam quadrinhos, charge, músicas e expressões regionais, promovendo identificação e reflexão crítica. Além disso, a formação de professores desempenha papel crucial para que os educadores sejam capazes de reconhecer a pluralidade linguística em sala de aula e criar metodologias inclusivas. Massini, Cagliari, 2024. Tais iniciativas contribuem não apenas para a construção de uma educação democrática, mas também para a transformação social ao legitimar a pluralidade linguística como elemento de identidade e cidadania. A metodologia deste trabalho se baseia em procedimentos bibliográficos. Buscamos, a partir da pesquisa qualitativa, explorar e fundamentar nossos estudos em livros, artigos e trabalhos acadêmicos. Dessa maneira, investigar o fenômeno do preconceito linguístico no contexto escolar. Não poderíamos antes deixar de falar sobre Severino, que possibilitou, através de suas publicações, ampliarmos nossos olhares para uma interpretação sistematizada de estudos já existentes.
Por isso, destacamos alguns autores que já discutiram sobre esse tema e que nos serviram de apoio para a construção desse texto: Marcos Bagno, Botorti Ricardo e Massini Cagliari. Através de suas produções acadêmicas, esses autores discutem de forma aprofundada como a variação linguística e a fala popular têm sido abordadas e analisadas no contexto escolar, além de nos conduzir a reflexões de temas como o preconceito linguístico, a diversidade e variação linguística, a valorização da fala popular e as práticas pedagógicas inclusivas no ensino da língua portuguesa. Essa coleta de dados foi realizada através de pesquisas publicadas no período de 2014 a 2024, em fontes como o Cielo, Google Acadêmico e o repositório da Univesp. Esses materiais foram selecionados com critérios de relevância teórica, atualidade e relação direta com o tema. Também consideramos a sua relação com os objetivos de nossa pesquisa. Essa triagem nos permitiu organizar os dados para fomentar uma análise e discussão com maior propriedade sobre o tema em nossa dissertação. Diante disso, identificamos em nossos estudos que, ao valorizar e reproduzir a norma culta da língua falada e escrita, as escolas estão contribuindo com o preconceito linguístico, e não somente, mas também com as desigualdades, pois, ao desconsiderar as variantes populares, regionais ou não padronizadas da língua portuguesa, os estudantes podem ter seu processo de aprendizagem e autoestima comprometidos. Este problema pode se estender para outras camadas, pois ao associar a norma culta a status de prestígio e às classes dominantes, o preconceito linguístico passa a ser uma questão social e de poder. Ou seja, o preconceito linguístico também contribui com a desigualdade social. No entanto, os nossos estudos também identificaram caminhos para mudar essa realidade. E dentre as soluções mais eficazes, destacamos o uso de diferentes recursos didáticos que valorizem a variação linguística, como textos literários regionais, produções orais, vídeos e atividades interativas. Além disso, consideramos a implementação de práticas avaliativas mais justas, que reconheçam o contexto do uso da língua e não apenas a correção gramatical. Outro ponto de destaque é a formação docente, já que o despreparo dos profissionais da educação pode contribuir com as práticas excludentes. Sendo assim, a inclusão de disciplinas de sociolinguística e educação inclusiva são indicadas em cursos de licenciatura para que, em sua formação acadêmica, os professores e demais educadores compreendam a língua como um fenômeno social e dinâmico. Ainda, esta análise de dados aponta para uma mudança no cenário cultural e educacional, onde toda a comunidade escolar, os currículos e as políticas públicas possam e reconheçam a língua como um patrimônio plural, que expressa identidade, histórias e culturas diversas. E, portanto, promover o respeito à diversidade linguística é essencial para se construir uma escola comprometida com a democracia e a inclusão. Ao longo da nossa pesquisa, percebemos que o ensino da língua portuguesa ainda valoriza de forma excessiva a norma culta, o que acaba reforçando desigualdades e desvalorizando as variedades linguísticas populares e regionais. Essa postura pode afetar a autoestima e a participação dos alunos, principalmente aqueles que vêm de contextos sociais mais simples. A partir da revisão bibliográfica e das ideias de autores como Marcos Bagno, Bortoni e Massini, entendemos que todas as formas de falar são legítimas e refletem a diversidade cultural do nosso país. Por isso, é papel da escola e dos professores reconhecer essa pluralidade e trabalhar a adequação linguística conforme o contexto, e não como forma de exclusão. Com as principais contribuições, destacamos 3 ações que podem ajudar a combater o preconceito linguístico. Primeiro, rever práticas de avaliação, diferenciando o domínio da norma padrão da competência comunicativa. Segundo, incluir materiais didáticos que representem a diversidade da língua, como textos regionais, charge e produções orais. Terceiro, investir na formação de professores com base na sociolinguística aplicada ao ensino. Por fim, concluímos que a superação do preconceito linguístico depende de uma mudança cultural e pedagógica que valorize a língua como um patrimônio plural, vivo e em constante transformação. Somente assim poderemos construir uma escola mais democrática, justa e verdadeiramente inclusiva.